Olá, estamos uma vez de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aquele a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho que a gente acabou de ler, é muito importante a gente entender também quais são os ensinamentos da igreja nos tempos atuais sobre essa questão. Eu vou colocar aqui aonde no catecismo vocês podem entrar e encontrar lá. O catecismo está online, todo mundo tem acesso ao catecismo, gratuitamente, na editora do Vaticano. Então eu vou botar o link para vocês aqui lerem. É a melhor fonte que há para esse assunto, saber qual é a posição da igreja em relação ao divórcio. Então esse evangelho começa dizendo que os fariseus se aproximaram de Jesus, perguntaram para o tentar. Quer dizer, eles não queriam saber, eles queriam fazer Jesus cair em contradição, eles queriam fazer Jesus falar algo contrário ao que ele vinha falando. Na realidade, os fariseus estavam sempre tentando pegar Jesus em falso, sempre tentando pegar Jesus caindo em contradição, e eles procuravam cada vez temas mais complicados e polêmicos para apresentar para Jesus, para ver se Jesus caía. Mas Jesus jamais caiu em nenhuma das ciladas que os fariseus armavam contra ele.
Eles se esqueceram, né? Eles não sabiam com quem eles estavam mexendo. Exatamente. Eles estavam mexendo com alguém que conhecia a palavra que eles iam falar, que eles ainda não tinham pronunciado. É o mesmo que um gatinho tentando desafiar um leão. Eles estavam muito equivocados, porque de pensar que Jesus ia ser confundido com as perguntas que eles faziam. Eu imagino que eles deviam até fazer uma reunião, discutir. Para ver como que eles poderiam. Assim, vamos nos preparar para ir lá e provocar Jesus e vamos provar que Jesus não é o Messias. E eu aposto que desta vez aqui eles devem ter ficado convencidos de que eles iam finalmente conseguir pegar Jesus. Porque então eles chegaram para Jesus e perguntaram se é permitido um homem despedir sua esposa por qualquer motivo. Ainda fizeram bem essa pergunta, qualquer motivo. Poderia ser até o motivo de achar outra mais jovem, mais bonita, qualquer motivo. Exatamente. E Jesus disse, por isso, né, Jesus respondeu, no versículo 4, nunca lestes o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus responde isso para eles, e desse modo eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É como dois corpos fundidos em um só, se tornando um corpo só. É uma coisa assim, bem misteriosa, né? Bem interessante você pensar, eu sou eu, ele é ele. Como que nós dois podemos ser um só? Né? Diante de Deus, nós somos um só. Por isso que é o chamado sacramento magno da igreja. E muitos anos que eu não escuto sobre isso, magno da igreja. Sacramento do matrimônio. Porque é um sacramento bastante profundo. Por isso assim que é muito importante manter a família, porque quando nós casamos, nos unimos em matrimônio, nós nos unimos com o propósito de formar uma igreja doméstica. Exatamente. Formar uma família doméstica. Na nossa casa vai ser um lugar onde também vamos estar louvando e bendizendo a Deus, onde vamos estar vivendo a palavra de Deus. A família é sagrada. E contribuindo para a criação, porque quando nós temos os nossos filhos, nós nos tornamos co-criadores também. E responsáveis de educá-los, ensiná-los no caminho do Senhor. Se mais tarde eles se desviarem, já não é mais problema nosso. Exatamente. Mas não vamos responder pelas ações deles quando eles já são adultos. Mas o que a gente entende disso, que sobre a união, né, matrimonial, ela também faz uma alusão à nossa união de corpo místico de Cristo. Todos nós, toda a igreja forma um só corpo. Por isso que São Paulo faz essa comparação entre a união do casal com a união de Cristo com a sua igreja. É muito bonito mesmo, muito interessante, né? Essa comparação que São Paulo dá, né? E então aí Jesus fala, né? Depois que Jesus responde que se tornam, que o que Deus uniu o homem não separe, os fariseus ainda não se convenceram e perguntaram, então como é que Moisés mandou lavrar uma certidão de divórcio, fazer uma certidão de divórcio? E despedir a mulher. Aí eles pensaram, agora pegamos Jesus agora. Pegamos de jeito. Ele não vai ter palavras. Aí Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Então, quer dizer, Jesus respondeu o porquê
E Jesus falou, mas não foi assim desde o início. Então, de uma certa forma, Moisés quebrou a lei, dando essa concessão. Exatamente. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. O que a gente entende por união ilegítima? União ilegítima é quando alguém se casa com alguém que já é casado, ou com que tem um grau de parentesco próximo. Então, uma união ilegítima pode ser isso. Ou também tem uma relação íntima com alguém que não é casado na igreja. Não pelo matrimônio. A união ilegítima é uma união que não foi abençoada por Deus. Exatamente. É isso que a gente pelo entende, matrimônio. Pelo sacramento do matrimônio. Aí a pessoa se converte. Nós já vimos muitos casos assim de pessoas que contraíram casamento, casaram com outras pessoas, não no religioso, mas casaram ou foram morar juntos, mas depois que se converteram, aí endireitaram a sua situação, se casaram na igreja, fizeram tudo conforme a igreja determina que deve ser feito. E outros casos que não poderiam... E toda vez que isso acontece, louvamos a Deus, porque é uma grande glória a Deus quando um casal reconhece que eles precisam contrair o matrimônio para poderem, então, viver uma vida com Deus. É verdade. E então, quer dizer, é bem interessante, a conversão é uma mudança de vida. Ontem mesmo, nós estávamos assistindo uma palestra do Padre Christian. Bom, nossa, que palestra! Ele fala mesmo, ele é dos nossos. Nós rimos muito com ele, mas muito boa essa palestra, muito boa, muito. E ele falando sobre muitas coisas. Nós não vamos falar o que ele falou, mas recomendamos que vocês o assistam, porque ele fala o que tem que ser falado. E é bem interessante que ele não espanta as pessoas da igreja dele, não. Muita gente gosta de ouvir ele. Eu até fiz uma observação, é que ele é de Minas Gerais, as pessoas são mais reservadas. Mas se ele estivesse pregando no Rio de Janeiro, a gente ouve muitas gargalhadas na igreja. Ia ser muito engraçado, assim, carioca ri muito alto, faz mais escândalo, né? Mas faz. Cariocas são mais escandalosos. Mas eu falei assim, se essa pregação fosse no Rio, ia ter muita gargalhada, porque nós dois ríamos muito. Mas não podíamos dizer que ele estava errado, ele estava certíssimo em tudo que ele falou, muito boa mesmo. Mas ele também falou sobre... A verdade é uma só, né? Não tem como a gente querer fazer uma maquiagem ou tentar dar um jeitinho. Tem não. Especialmente um jeitinho brasileiro que é tão famoso, né? Não tem talvez como. No mundo, mas aqui até o jeitinho brasileiro já é conhecido. Exatamente. Mas ele mencionou também coisas que nós estamos falando do Evangelho sobre a questão do casamento e tudo, sobre a mudança de vida. Então, quando você muda de vida, quando você começa a ver as coisas dentro do parâmetro do Evangelho, você se incomoda, mesmo que você queira continuar levando a mesma vida, mas não consegue, algo em você muda e você começa a querer colocar a sua vida de acordo com os ensinamentos que você está tendo, que você está gostando, que está te fazendo ser uma pessoa diferente, um homem novo. Como escreveu Santo Agostinho, nós fomos criados por Deus para Deus, e o nosso coração ele não vai descansar enquanto ele não encontrar Deus. Então, sabe, Jesus responde. Aí veja, interessante, os apóstolos atentos a tudo,
deviam estar parados só ouvindo a pergunta e a resposta, né? E os apóstolos, os discípulos, né? Tá assim no versículo 10. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar assim. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Viu? Jesus fala bem claro, nem todos são capazes de entender isso. Só Exatamente. Aqueles que o Espírito Santo concede. Com efeito, Jesus explica: existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Tá bem claro, existem homens que não vão se casar porque nasceram impotentes, com alguma deficiência. Outros porque os homens assim os fizeram. Vítimas de alguma violência que os tornou impotentes. Acidente. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Esses são os grandes diante de Deus. Olha, outros se fizeram capazes ainda por causa do reino dos céus. Como nós somos pessoas públicas, muito conhecidas, porque participamos de muitos grupos durante toda a nossa vida, depois de 21 anos para cá, e muitas vezes fomos questionados, já vieram pessoas para fazerem perguntas para a gente difíceis, falando que o homem foi feito para o casamento, que não entende o celibatário dos pais. Que o homem foi feito para ter atividade sexual. Para se casar e ter família. E por que padre não casa? Ei, se você aí quer saber por que os padres não casam, leia esse evangelho. Exatamente. Veja aqui que ele está falando bem claro. Tem outros que se fizeram incapazes por amor ao reino dos céus. Então, quando você que nós chamamos de pessoas consagradas. Quando você duvida da castidade dos padres ou de qualquer pessoa que se consagra a Deus, não querendo ter uma vida ativa sexualmente, ter uma família, para se dedicar exclusivamente toda a sua vida só a Deus, e você duvida disso, você diz assim, como muitos fizeram isso com a gente, dizendo que os padres não obedecem porque o homem tem que casar e formar uma família. Olha aqui, você não conhece o que Jesus falou nesse evangelho. Jesus está dizendo aqui que ainda se fizeram por causa do reino. Olha, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Se fizeram. Eles se fizeram impotentes por amor ao reino dos céus. Então, por que padre não casa? Jesus responde aqui: por amor ao reino dos céus. E isso é o que significa também eunuco. Eunuco, mesmo na linguagem mundana, né, a interpretação dessa palavra significa aquele que se nulifica a si mesmo para poder servir um rei. O eunuco, ele totalmente é como se ele desfizesse da própria vida dele para viver totalmente para o rei. Então é interessante. Então muitas vezes quando alguém queria questionar a gente, dizer que isso não era certo, a gente sempre sabia desse evangelho e dizia: vamos lá ler o evangelho, e mostrávamos que existe sim, e Jesus fala bem claro sobre essa categoria de pessoa. Nesse evangelho aqui, Jesus está dando os exemplos de tipo de pessoas que escolheram não se casar ou que não puderam se casar. Que não puderam se casar porque o casamento ele só é válido com a atividade, com a núpcia, né? Quando o casal, após casar, quando o casal tem a finalidade de procriação. Então, se um casamento é feito sem essa parte, ele não tem a finalidade de matrimônio. Jesus, então, é bem claro em dizer que somente aqueles a quem
o Espírito conceder que entendam. Não é qualquer um que realmente consegue entender essa doutrina. Por isso que é tão fácil a pessoa simplesmente querer ignorar essa parte, ou então simplesmente se colocar contra essa parte, dizer que, não, isso aí hoje em dia não é mais assim, né? Isso aí já é ultrapassado, esse pensamento. Não, a palavra de Deus, ela é sempre a mesma, ontem, hoje e para sempre será. Às vezes a pessoa quer moldar o Evangelho à sua vida, ao invés de moldar a sua vida ao Evangelho. Esse que é o problema. Bom, o que a gente recomenda é isso. Eu vou colocar aqui o link da Editora Vaticano, onde tem o Catecismo da Igreja. Aí vocês leem o que a Igreja pensa. Agora, a Igreja não discrimina e nem fecha as portas para ninguém. Todos são acolhidos. As pessoas são acolhidas e aqueles que decidem de seguir Jesus, de colocar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, tem todo o apoio da igreja, e aqueles que também ainda não decidiram por isso são aconselhados: não deixe de ir à igreja, não deixe de participar e espera até quando Deus te dá uma resposta, te der uma resposta. Como nós já vimos acontecer com muita gente. E nós somos filhos de uniões ilegítimas e nós não somos pessoas que discriminamos ninguém. Não discriminamos, mas sabemos que para todos Deus tem um plano de salvação e de conhecimento da verdade. Mas sabemos que seguir Jesus não é mesmo uma tarefa muito fácil. É muito difícil porque exige renúncia, sacrifício. Quando se segue Jesus, tem que se fazer o que Jesus nos recomenda fazer. E então, muitas vezes, ainda não chegamos lá, ainda não entendemos, ainda não aconteceu aquele encontro pessoal com Jesus, que quando você tem esse encontro pessoal, você deixa tudo para segui-lo. E aí você vai botar a sua vida de acordo com os ensinamentos dele. Mas Jesus está de braços abertos, esperando a todos, acolhendo a todos, e todos nós sabemos que cada pessoa tem o seu momento, vai chegar. Se a pessoa procura, né? Porque ele fala: quem procura acha, quem bate a porta se abre. Então, e quem pede recebe. Quem pede recebe. Então que seja assim na nossa vida, né? Que a gente não se sinta discriminado por não estar vivendo ainda de acordo com o Evangelho, mas que não está vivendo um sacramento. A gente peça sempre ao Senhor que nos esclareça, nos faça entender isso e que nos ajude a colocar a nossa vida de acordo com tudo que Ele vem nos ensinando. E aí, nesse caso, uma vez que a gente se abre ao Senhor, vai chegar o nosso momento em que o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos e vai abrir a nossa mente e clarear todas essas coisas na nossa vida, de maneira que a gente vai então passar a compreender, como Jesus diz aqui mesmo neste Evangelho. Nem todos compreendem esta doutrina, porque a não ser que seja dado pelo Espírito Santo. Então, seja concedido que compreendam, mas o que a gente sabe é isso, que o Senhor é muito misericordioso, escuta a nossa oração e Ele pode nos ajudar a nos dar orientação com a sua palavra e nos ajudar a abrir os nossos ouvidos para que a gente entenda e compreenda qual é o propósito que Ele tem para nós. Mas é bem bonito, é bem interessante. O sacramento do matrimônio é um sacramento que nos une, e mais interessante, unir e fazer de uma pessoa, de duas pessoas, uma só carne. E mesmo de assim, dois corpos, um só corpo. E mesmo assim, cada um tem a sua individualidade, o seu jeito de ser, a sua alma, sua personalidade, seu caráter, mas a gente se ajusta, né? A gente se ajusta, e a oração é que permite também muito a gente viver esse sacramento. O casal
que permanece unido na oração vai sempre estar unido. Mas a gente sabe também que tem casais que às vezes um é convertido, o outro não é. Um quer as coisas de Deus e o outro não é. Existe separação até por motivo religioso. Porque às vezes um quer seguir, o outro quer impedir. Aí se separa. Então a igreja acolhe a todos. É muito importante ler o catecismo. Então vai ficar aqui, olha, estou colocando aqui nesse momento, vou colocar aqui para você ler. Veja bem onde que está escrito, e eu vou deixar aqui para você procurar no site do Vaticano e na descrição. Na descrição abaixo desse vídeo eu vou botar o link, que aí é fácil. Eu vou botar escrito e vai ter o link. Bom, então a gente está chegando no final do nosso vídeo, né? Já falamos tudo que tínhamos para falar da nossa reflexão de hoje. E vamos deixar também o link aqui do Padre Christian para que vocês assistam a palestra de ontem, que foi essa palestra, bom, ontem que nós ouvimos, não sei de quando ela é, mas vamos deixar o título para vocês acharem o link, mas muito boa. E é isso, nós temos que sempre confiar na misericórdia de Deus e deixar que o tempo vai agindo nos nossos corações. A conversão é um processo e aos poucos nós vamos entendendo, abrindo e vamos mudando. Ninguém dorme hoje não cristão e acorda amanhã católico cristão praticante. É algo que aos poucos vai acontecendo na nossa vida. E vamos rezar pela família. Nós estamos, né, nesse mês de agosto, mês das vocações. Então uma das orações é feita pela vocação familiar. E vamos rezar pelas famílias para que as famílias encontrem, né, quando estiverem passando por problemas, dificuldade, o casal, para que encontre ajuda. Quando o casal estiver passando por algum problema entre eles, que estiverem precisando de uma ajuda, um aconselhamento, que eles sempre encontrem alguém que possa os aconselhar, porque a gente vê também que muitas famílias, muitos casamentos se acabam por nada, assim, por um assunto, por uma coisa tão insignificante que poderia ser resolvida. Então, a gente vai ter esse propósito, né, de rezar pela família, além de rezar pelas vocações, mas que o Senhor ajude, né, todos os casais que estão nesse momento sofrendo com crise nos seus matrimônios, para que o Senhor os oriente e coloque no caminho deles a pessoa certa para ajudá-los. Amém. Então vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então a paz de Cristo para todos nós, o mundo inteiro, os casais em crise e para as famílias, né, para as vocações. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Tchau.